Louvado seja o nome do Senhor, seja bem-vinda, minha amada, abençoada irmãzinha em Cristo. E nessa semana nós estamos falando das mulheres da Bíblia. Já falamos várias vezes sobre várias mulheres, são muitas mulheres, né? As que nos ensinam fazendo, as que nos ensinam não fazendo, o que não devemos fazer. Eu vira e mexe sempre falo dessas mulheres porque elas têm muito a nos ensinar, principalmente porque na época que elas viveram, nem hoje talvez nós não conseguiríamos passar pelo que elas passaram, tão pouco naquela época, não é mesmo? E na história de hoje nós vamos falar um pouco sobre ela, que foi roubada a sua alegria. Na verdade, pensa, está apaixonada por alguém, pronta para casar, acredita que o seu marido vai pedir a sua mão em casamento, ele trabalha por você, e aí na hora do casamento seu pai manda a sua irmã. Pensa que além de ter uma outra na vida do homem da sua vida, essa outra é a sua irmã. Foi o que aconteceu com Raquel. Raquel é uma mulher que demonstrou fidelidade e confiança em Deus. Ela vai conhecer essa história do Antigo Testamento também, né? E ela inventou diversas diversidades na sua vida, e uma delas era que ela tinha que encarar a irmã, né? E foi o que aconteceu. A história de Raquel começa quando ela é apresentada ao seu amado esposo Jacó, filho de Isaac, né? Desde o início, Raquel ela é escrita como uma mulher bonita e amada por Jacó. No entanto, sua jornada é marcada por desafios, incluindo da irmãzinha. E aí, o que acontece? Quando ele foi pedir a mão dela em casamento, o pai falou, não, tudo bem, você trabalha 7 anos pela minha filha e pode levar. E assim foi, ele trabalhou 7 anos para ter ela. Jacó, né? Trabalhou 7 anos. Mas veja bem, Jacó, se a gente for olhar bem, Jacó tinha roubado a primogenitura, né? Roubou o lugar do irmão Esaú. Aí o que aconteceu? Quando chegou a vez dele, ele foi traído pelo sogro. Foi enganado, do mesmo jeito que ele enganou, olha só como é que é a vida, né? Ele também foi enganado, porque ele trabalhou 7 anos por Raquel. E no dia da lua de mel, o sogro dele embriagou ele, né? Comemorando lá. E na hora de entregar a noiva, ele entregou a Leia. E Leia não era tão afeiçoada. Não é nem questão dela ser mais ou menos bonita que a Raquel. Não era a mulher que ele amava. E aí, quando ele foi tirar satisfação com o sogro, ele falou: agora, aqui é assim, a gente não pode trabalhar, não pode entregar a mais nova. Tem que entregar a mais velha, já devia saber disso. Então, agora, se você quiser a Raquel, você tem que trabalhar mais 7 anos. Ele amava a Raquel, trabalhou mais 7 anos. Porém, Raquel teve que lidar com a provocação da irmã, porque Raquel não tinha filhos. E a Leia, dá-lhe filho nela, né? Então, ela provocava a irmã. Provocava porque ela não podia ter filho. Então, você imagina, ela estava sendo a segunda do homem que ela amava, porque a irmã era a primeira esposa. Não podia dar filhos ao homem que ela amava. Então, ela se sentia, naquela época, uma mulher que não dava filho, era uma mulher. Serve para quê? Você não dá filho? Uma árvore seca. E ela teve que passar por tudo isso. E a Raquel chorava na presença do Senhor. Ela amava o Senhor. Então, nessa história, a gente já pode até parar por aqui, né? Nós vamos, podia parar por aqui, porque ela já nos ensina muito essa história. Veja bem, você imagina só, não imagina não, mas pensa, o seu marido, o homem que você ama, além dele ter outra esposa, essa esposa é sua irmã que te provoca e dá filhos a ele. Então ela passou por motivos que por muito menos nós abandonamos ao Senhor, por muito menos nós blasfemamos contra Deus, por muito menos nós abandonamos a Deus. Às vezes acontece uma diversidade na nossa vida, a gente já abandona Deus, já fala que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama, já é um motivo para a gente se afastar do Senhor. E a história dela, desafio, e muitos deles sombrios, ela derramou as lágrimas, ela não ficou chorando nos cantos, ela não ficou contando para as amigas, ela foi chorar no altar do Senhor. E anos de dedicação e oração e perseverança. Até que finalmente o Senhor escolheu ela e deu um filho a ela, respondendo às suas orações.
Então a sua história nos lembra que Deus é um Deus de milagre e Ele pode fazer o impossível acontecer nas nossas vidas. Então quando tudo parece perdido, exatamente quando tudo parece perdido, aí que Deus pôs a mão. Porque muitas vezes, amada, Deus não põe a mão na nossa vida, sabe por quê? Porque a gente está tentando resolver. E se a gente conseguir, a gente não vai falar que foi Deus. Por mais que Deus nos ajude a gente conseguir, a gente vai falar que foi nós. E não que foi Deus. Então, quando a gente põe a mão, Deus tira dele. E quando a gente tira a mão, Deus põe a mão. Então, nós devemos confiar no Senhor. E confiar que o Senhor, no tempo certo, e eu sempre falo isso, né? Por conta do tempo que a gente às vezes tem que esperar para receber, que o inimigo entra na nossa vida e transforma a nossa vida numa bagunça. Não que a culpa é dele, porque tudo a gente põe a culpa para ele, não é bem assim, né? Mas nós damos legalidade, nós damos lugar, nós damos brecha. E nós devemos confiar tão somente nos planos do Senhor. Mesmo quando está passando por adversidade, que muitas vezes pode parecer insuperável. Quantas vezes na minha vida eu passei por situações que eu falei, Senhor, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Principalmente quando eu passei por um divórcio. Eu achei que eu não ia dar conta. Eu achei que eu nunca mais ia amar ninguém. Eu achei que eu nunca mais ia encontrar ninguém para amar. Eu achei tanta coisa. Até que eu resolvi pôr no altar do Senhor. E no tempo de Deus, não no meu tempo, o Senhor preparou. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Raquel, buscar a face de Deus em toda e qualquer circunstância da nossa vida, confiar no amor e na fidelidade para Ele nos sustentar em todos os momentos da nossa vida. A Raquel nos ensina que a nossa fonte de inspiração está ruim, vai para Deus. É lá que nós devemos derramar nossas lágrimas, é lá que nós devemos buscar a nossa força. No altar do Senhor, nos pés do Senhor. É Ele que vai nos trazer o verdadeiro consolo. É Ele que vai trazer as respostas para a nossa vida. Que vai nos capacitar a vencer as diversidades. Aqui, a Leia está representando a luta de Raquel, que na verdade pode ser a outra na sua vida. Uma mulher que atravessou seu casamento, uma amante, um problema, uma doença, os problemas conjugais, a traição do seu marido. Leia não abandonou o marido dela porque ele tinha outra esposa. Tudo bem que a bigamia só era autorizada naquele momento. Acho que Deus viu que não ia dar certo, mudou isso, né? Mas ela não abandonou. Ela foi buscar mais a Deus. Então a diversidade dela levou ela para mais perto de Deus. E às vezes as nossas lutas nos afasta de Deus. Em vez de nós buscarmos a face do Senhor, buscarmos a presença do Senhor, nós pecamos mais ainda, nós blasfemamos contra Deus, nós reclamamos, nós murmuramos. E aí é o cenário perfeito, né, amada, para o inimigo entrar na nossa vida. Por isso que nós devemos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Buscar ao Senhor. Eu não sei a luta que você está passando na sua casa, no seu casamento, mas eu sei que o Senhor tem um plano. Um plano para nossas vidas. E aí você pode estar passando por luta espiritual. Eu separei aqui alguns versículos. Vistam de todas a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra carne nem seres humanos, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores desse mundo, das trevas, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Ou seja, na região celestial tem uma força dominadora do mal, que é Lúcifer e seus anjos, que veio para matar, roubar e destruir. Então, por isso que quando a sua luta, você está passando por luta no casamento, não é contra o seu marido, é uma luta espiritual que está entrando dentro do seu casamento, que está entrando dentro da sua casa. Aí você vai e briga com o seu marido.
Aí você vai e briga com a sua família. E a luta não é contra a sua família, é contra lutas espirituais. Por isso que nós devemos nos revestir da armadura. E o que é a armadura? É a palavra de Deus. Por isso que Deus fala em 1 Pedro, esse da armadura está em Efésios 6, tá? Em 1 Pedro, se você quiser abrir sua Bíblia, está escrito assim, deixa eu pegar aqui a minha. Estejam alertas e vigiantes. Vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, ringindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E isso é verdade. Olha, amada, eu creio que Deus permitiu eu dar uma volta nos países para que eu pudesse trabalhar mais a minha humildade. Porque do mesmo jeito que eu fui em lugares lindos, e a maioria dos lugares mais lindos que eu já fui, tem uma humildade muito grande naquele lugar. E eu vi pessoas que vivem com bem menos e são muito mais gratas. E às vezes nós somos reclamões porque nós somos mimados. Eu não quero julgar a sua vida, eu não quero julgar a sua história, mas eu quero que você reflita um pouco, sabe? Que nós precisamos de bem menos do que nós pedimos a Deus. E nós somos, sim, muitas vezes mimados, filhos mimados. Queremos a nossa maneira, do nosso jeito, no nosso tempo. Então nós devemos nos submeter a Deus. Então, quando vem um problema, nós somos os primeiros a falar do nosso problema. E aí a gente fala para um, fala para outro, conta o que está passando dentro do casamento, conta o que está passando dentro de casa, expõe a nossa vida. A gente faz isso. E quando nós deveríamos fazer o quê? Buscar a Deus. Porque senão fica esse Deus, né? Que eu liguei para a moça e falei, qual a sua religião? Ela falou, eu tenho de duas moças. Uma falou assim, uma era católica e outra evangélica. A católica falou assim, eu sou católica. Ela falou assim, eu sou católica não praticante. Eu falei, como é que você é uma coisa que você não pratica? Você não é nada, você foi católica. Hoje você não é mais. Você ora em que momento? Eu oro. Quando eu estou indo para o serviço. Você vai orando no caminho, ela é. Beleza, amém. Mas qual o momento que você para conversar com Deus? Não, é só esse momento. Como é que ela pode ter intimidade com Deus? Né? Enquanto ela achar que ela não vai mudar. A evangélica, pelo menos, falou, não, eu estou afastada. Não estou afastada da igreja, mas não de Deus. Você está afastado da congregação? O inimigo usa o seu afastamento para conseguir te deixar morna. Porque aí você se sente afastada e aí não se aproxima de Deus. Não, mas eu tenho orado a Deus, tenho buscado com a mesma frequência que você fazia quando estava na palavra lá na igreja. Você faz culto na sua casa, você tem um momento de consagração na sua casa. Não, então. Às vezes nós precisamos estar congregando para que a gente não se esfrie na fé, porque se a gente deixar por conta, a gente vai se perder. Dependendo da diversidade, eu não quero nem estar na pele da Raquel, mas pensa, seu marido um dia está com você, outro dia está com a outra, e a outra tem uma família, ele tem filhos, uma família com ela, e naquela época era importante os filhos. Hoje mas naquela época a mulher que não tinha filho, ela não tinha valor. Então você imagina a luta dela, o marido dela tinha outra, ela era a própria irmã, tinha filho com ela e ela não podia ter filho. Só aqui já são 4 problemas. Como que essa mulher poderia ter buscado a Deus? Só uma serva. Só uma serva de Deus que, diante de uma dificuldade dessa, se entrega para o Senhor. Então, nós estamos aprendendo aqui com Raquel que nós devemos, quando está o problema em casa, não sair espalhando. Tem mulher que, além de espalhar, ainda conta para os filhos. Ela esquece que os filhos é metade o pai e metade a mãe. Daí ela vai falar para os filhos a parte do pai. Porque o seu pai fez isso, porque o seu pai fez aquilo outro. E os filhos são a metade daquele casamento. Então, quando você fala para um filho mal do outro, do pai dele, da mãe dele, o filho se sente incompleto, porque ele é a outra metade.
Eu caí nessa, amada. Eu fui falar mal do pai das crianças para as crianças, e ele também foi falar mal de mim para as crianças. Só adoeceu nossos filhos. Um dia eu vi da minha filha, uma boa parte dos meus problemas são por causa de vocês. Porque vocês falaram tanto mal um do outro, na guerra de querer ferir o outro, que o outro te feriu, você quer ferir também. Aí você usa de artifício dos filhos, que é muito baixo, né? Mas eu confesso, eu já fiz isso. Eu já fui uma mulher tola. Pela honra e glória do Senhor, o Senhor me resgatou. Porque eu não estou aqui pagando de santa, não. Eu estou aqui porque eu caí, e o Senhor me levantou, e o Senhor me curou, e o Senhor tem me curado, e o Senhor tem me dado sabedoria para lidar com a minha vida. Não é verdade? Porque o dia que eu desgarrar do Senhor, olha, diz a palavra de Deus que a gente volta pior. Se tinha 7 demônios, volta 14. A palavra de Deus diz que a gente come o próprio vômito. Cada vez que você se afasta do Senhor, fica pior. Até o momento que não vai dar mais tempo. Então nós devemos nos apegar, nos agarrar ao Senhor. E nessa manhã que Raquel te ensine e me ensine a buscar a Deus no momento da luta, que a outra está ali, ó, às vezes é o seu casamento. Ó. E nós devemos, claro, buscar uma ajuda profissional, nos tratar. Por isso que eu tenho o MTI, que é um método para mulheres que querem resgatar os seus... Não é resgatar o seu relacionamento, ela quer... O primeiro relacionamento que ela tem que resgatar é o feminino ferido dela. E para ela curar esse feminino, ela tem que acessar níveis mais profundos. Ela tem que acessar a raiz dos problemas dela, que muitas vezes veio do familiar. 99,9% das vezes veio da família. Então, as frustrações que ela já carrega da família, que ela leva para os relacionamentos. E lá na frente vai ser revertido através de vícios, patologias, distúrbios, seja dinheiro, sexo, ela vai ser viciada em alguma coisa. Porque não tem só vício de droga, não. Tem vício também de sexo, vício de bebida, vício de comida, vício de cartão de crédito, vício de consumo, tem vários vícios. Ela vai se pegar tendo comportamentos que ela mesma sabe que é errado, mas é o quê? É uma mulher ferida, que não se tratou. Então, se você se sente assim, aqui embaixo tem um link. Se inscreva nesse link, venha fazer parte. Eu tenho uma demonstração, é uma aula onde eu demonstro um pouco do que você vai aprender e vai vivenciar no meu método. E aí, se você entender que é o seu momento, aí você vai para o próximo nível. E aí você já passar por um treinamento, que é um tratamento de 3 meses comigo. E nós vamos tratar essas raízes emocionais. Tá bom? Mas não antes de conhecer um pouquinho do que se trata. Tá bom? E eu espero você, então, na devocional de amanhã. Eu peço que você abençoe essa devocional, se foi bênção na sua vida. Devolve a bênção. Né? Compartilha, né, da bênção. E manda para outras mulheres essa devocional. Seja o semeador também. E se você é nova por aqui, porque alguém te encaminhou essa devocional. Seja bem-vinda. Se inscreva no canal para você receber as próximas devocionais e o nome de quem que você quer fazer oração, tá bom? E hoje nós vamos orar pelos relacionamentos. Então põe a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui numa corrente de oração. Ó Pai, cada mulher que está com a mão no seu coração, em qualquer momento que ela fizer essa oração, assim como o Senhor fez o sinal batendo com o sangue do Cordeiro nas portas do povo de Israel, protegendo contra o espírito da morte, do mesmo modo eu profetizo que cada mulher que estiver com a mão no coração, que nesse momento ela receba uma unção especial, que ela receba a bênção nos seus relacionamentos. Seja o relacionamento dela com o Senhor, dela com o cônjuge, dela com os filhos, dela com qualquer pessoa que ela tenha crises de relacionamentos. Ó Deus, nessa manhã nós focamos a nossa devoção aos relacionamentos. Que o Senhor venha abençoar, derramar o seu precioso sangue sagrado sobre os relacionamentos, ó Pai. Principalmente os relacionamentos entre homem e mulher. Ó Pai, em nome de Jesus, muitas vezes damos brechas para o inimigo entrar. Seja uma fotinha na internet, seja uma palavrinha, seja uma cobiçadinha, seja qualquer coisinha que o inimigo entra e faz um estrago nos relacionamentos. Às vezes a brecha quem dá é o homem, às vezes quem dá a brecha é a mulher. Pai, em nome de Jesus, em todos os casos, nós repreendemos em nome de Jesus as armadilhas do inimigo.
Abre os olhos espirituais desse homem, abre os olhos espirituais dessa mulher. Ó Senhor, em nome de Jesus, derrama o seu sangue sobre esse relacionamento, tirando todo o mal, todo o jugo, toda mentira, toda destruição, todo espírito de separação, toda contenda, toda fofoca, todo engano, todo adultério, Senhor. Em nome de Jesus, limpa esses casamentos, restaura, Senhor, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu determino em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, que esse relacionamento será restaurado, que essa mulher está sendo restaurada aqui e agora, que ela vai passar a agir assim como Raquel, como uma mulher virtuosa, buscando do Senhor em jejum e oração, buscando a sua presença, para que ela possa ter a direção e a orientação do Senhor, que ela possa entender que as armas que ela tem que usar são armas espirituais, para que ela possa lutar contra as milícias do mundo celestiais, e não contra o marido, contra o filho, contra às vezes o genro. Ó Pai, essas armadilhas que o inimigo coloca, nós colocamos em nome de Jesus toda a cilada do inimigo, em nome de Jesus, que essa mulher aprenda a orar, que ela se levante em oração, que ela levante para orar pelo seu casamento, que ela repreenda o mal na sua casa, que ela não aceite que o inimigo entre, seja através de fofoca, de mentira, de intriga, seja de qualquer formato que o inimigo se materialize, em nome de Jesus, seja repreendido. Se houver uma mulher, um adultério, Senhor, nós repreendemos com o teu sangue, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe esse relacionamento e por cada mulher que ora aqui comigo, que ela receba uma unção dobrada sobre o seu próprio casamento, sobre o casamento dos seus filhos. Ó Pai, em nome de Jesus, também apresentamos aqui, ó Pai, os genros, as noras que virão ser parte dos nossos filhos. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa toda seta inflamada do inimigo, toda mulher e marido que não foi escolhido por Senhor, que caia por terra, que haja um esfriamento, que haja uma separação. Pai, que os casamentos sejam casamentos consagrados ao Senhor, que o Senhor escolha as mulheres dos nossos filhos e os maridos das nossas filhas, que seja o Senhor a escolher a nossa descendência, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Amém? Que você possa colocar o seu nome aqui na oração. Se inscreva nesse canal de oração, minha filha. É canal de oração, não perde não. Se inscreve. A gente inscreve um monte de canal de comida, de um monte de coisa, e não se inscreve no canal de oração. Misericórdia, não é mesmo? Então se inscreva no canal e compartilhe aí pelo menos uma mão para 5 mulheres aí que merecem essa oração e encaminha aí em nome de Jesus, tá bom? Tá lá no seu WhatsApp, sentiu, manda. Tá bom? Confia no Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te guiar, tá? E à noite não deita e dorme, não. Vem fazer a oração da noite. Tem muita oração aqui. Escolhe uma. Fala, Senhor, escolhe uma para mim. Clica e vai. E ora, e o Senhor vai falar com você, amém? E amanhã te espera amanhã às 5h27. Seria muito bom se você acordasse assim como eu, pra gente orar. Mas se não der, pelo menos quando você acordar, que seja a primeira coisa que você faça. Tá bom? Um beijo no seu coração, que a paz do Senhor Jesus e a graça do Senhor esteja comigo e com você para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.